boa noite para todos, uma boa noite para todas. É com muita alegria, muita satisfação que nós iniciamos mais um Emmanuel Entre Amigos, né? Esse quadro tem sido bastante divertido, né? Era de fato a proposta. Um estudo leve, um estudo bem descontraído acerca de algumas mensagens de Emmanuel, acerca de algumas interpretações desse benfeitor que tanto nos ajudam, que tanto nos incentivam no estudo mesmo e na vivência do Evangelho de Jesus. Hoje, recebendo. Para que o quadro fizesse sentido, né, a gente tinha que receber amigos. Eu e Tarso, nós tínhamos que receber amigos, né, se possível, grandes amigos. E hoje, aqui, para fazer jus ao título, né, Emmanuel Entre Amigos, nós recebemos o Daniel Nascimento, que é lá de Biá, um amigo muito querido, que conduz um trabalho belíssimo pelo Centro Espírita Paulo e Estevão, né? A gente convida a todos que se interessarem a acompanhar a página. Inclusive, Emmanuel Entre Amigos, de certa forma, foi inspirado num quadro que ele iniciou lá pela página do centro, nessa pandemia, na urgência de estudos, surgiu o Jesus Entre Amigos, né, Daniel? E aí, então, um tempo depois, nós iniciamos aqui o Emmanuel Entre Amigos. Então, a gente convida a todos que quiserem se inscrever no canal no YouTube, curtir a página do Facebook, que são sempre conteúdos muito edificantes, e eu, particularmente, sou fã, né? Sou suspeito para falar. Mas hoje, então, vamos no nosso estilo aqui. O Tássio escolhe um livro para a gente. Hoje eu peguei Pão Nosso, Livro da Esperança e Livro de Respostas. Livro da Esperança. Livro da Esperança. Aí vamos ver aqui. Aí eu vou passar um número aqui, Daniel. Você escolhe um número aqui. Quer ver? Deixa eu só pegar. Entre 13 e 246. Daniel, fala um número entre 13 e 246. Número 100. Esse momento é muito bom, cara. Capítulo 33, Compaixão Sempre. Então, Livro da Esperança, né? Daqui a pouco a gente põe aí a referência certinha nos comentários. Livro da Esperança, capítulo 33, Compaixão Sempre. Esse livro é um livro que o Emmanuel vai abordando sempre um versículo do Evangelho e uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Comentando as duas. Essa é uma lição bem curtinha, mas eu imagino que deve vir uma bomba por aí. Então, Tárcio, você faz a leitura para a gente? Compaixão Sempre, né? O anterior se chama Compaixão e Socorro. Muito parecido, né? Então vamos lá. É um comentário de Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. E comentário também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10. Primeiro, então, uma fala de Jesus no Evangelho de Lucas, dizendo: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. E a fala do Evangelho, que diz do Evangelho segundo o Espiritismo: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, Emmanuel comenta que, perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral,
guardam consigo os braseiros de angústia que lhe foram impostos, em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos em verdade saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Muito profundo, né? Como sempre, né? O Emmanuel tem um poder de dar para a gente a noção, né? A noção da nossa posição, tipo assim, colocar a gente no nosso lugar, né? Mas essa primeira fala dele aqui, né? Perante o companheiro te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. O Emmanuel tem várias mensagens nesse sentido, né? Palavras de vida eterna, pão nosso, acho que no próprio Caminho, Verdade e Vida. Mas essa fala dele aqui me lembrou uma lição, eu até abri ela aqui, está lá no livro Estude Viva, capítulo 33, Os Acidentados da Alma. Que ele vai defender assim, você olha, por exemplo, para uma pessoa que está gripada, para uma pessoa que tem uma doença mais grave, uma pessoa que está machucada, e você se compadece delas, né? Assim, você tem aquele instinto de cuidar, você tem aquele instinto de buscar um remédio, de tratar mesmo, né? E aí, então ele fala assim, essa mesma compaixão que a gente tem pelos doentes físicos, a gente tem que ter pelos doentes da alma, que são doenças muito mais graves, né? A doença do corpo físico, ela vem e passa muito ligeiramente, né? Ainda assim que ela dure a vida toda, se ela for só no corpo físico, ela acaba com o corpo, né? Então é um tempo breve, se a gente for pensar. Mas os doentes da alma, às vezes, ficam séculos e milênios naquela doença, né? E às vezes, como ele fala, né? Perante o malfeitor, compadece-te dele, porque é um doente da alma, né? Então é aquela pessoa que ainda precisa humilhar, é aquela pessoa que ainda precisa ofender, é aquela pessoa que eu falo assim, de tão pequena, ela precisa diminuir o outro, né? Para se sentir grande. Então são os acidentados da alma, né? Que requer de nós muito mais cuidado, muito mais compaixão. Sou eu agora? Primeiro, boa noite. Quero cumprimentar esses amigos queridos, que eu tenho muita admiração pela seriedade com que eles trabalham, a dedicação com a causa espírita. Para mim é um presente estar entre amigos e lembrando esse grande benfeitor que foi Emmanuel. Emmanuel tem uma capacidade absurda de falar tudo em poucas palavras. E aqui o que me chama a atenção, o que me salta aos olhos aqui nessa mensagem, é o título, Compaixão. O Espiritismo nos faz um convite diferente. O convite de amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, é de nos fazer ou de nos levar a enxergar a vida sob a ótica do que está caído. Compaixão é muito diferente de dó. Porque às vezes nós temos dó e somos insensíveis àquilo, ou até em algum momento aquilo mobiliza algo em mim, mas a compaixão é algo diferente, é algo mais profundo. Paixão quer dizer sofrimento. É por isso que nós vimos retratado no cinema a paixão do Cristo,
ou seja, o sofrimento do Cristo. Então, compaixão é sofrer junto, é auxiliar o que está caído, mas entendendo que não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Porque qual de nós que poderíamos nos dizer vítimas ou algozes? E isso me fez lembrar um encontro entre Jesus e a mulher adúltera. Quando todos queriam apedrejar aquela mulher, e ela foi levada diante de Jesus. Eu acho interessante porque ela fala que eles queriam tentar Jesus. O espírito puro é intentável. O que eles queriam, na verdade, era saber a opinião de Jesus. E Jesus se viu diante de uma situação, aos olhos dos homens, constrangedora. Porque se Jesus absolvesse aquela mulher, ele estaria sendo contra a lei dos homens. Se ele condenasse aquela mulher, ele estaria contra os seus princípios que ele pregava. Só que eles não sabiam ou não tinham conhecimento de que eles estavam diante do governador espiritual desse planeta. Daquele que, segundo o próprio Emmanuel, há 4,6 bilhões de anos já era um Cristo. Antes que fôssemos, Jesus já era. Eles só não contavam com esse pequeno detalhe. Jesus inicialmente silencia, porque todo momento de crise é um momento de reflexão íntima, de olhar para nós mesmos, de enxergar o filme ao invés de nos prender à foto. Eu acho isso também uma característica muito marcante do Espiritismo. O Espiritismo nos convida a enxergar o filme e não a foto. O que é isso? Talvez aquele coitadinho de hoje, aquela enfermidade de hoje, que aos nossos olhos parece algo que nos sensibiliza, na verdade está nela a redenção daquele espírito. Está nela a porta de Damasco daquele espírito. Muito se fala, sobre a cura das doenças da alma. A cura da doença da alma está na própria doença. Porque que cura nós estamos buscando? A do corpo ou do espírito? Então Jesus silencia, diante da multidão, e depois diz aquela famosa frase: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, aquele que tem condição de julgar, que julgue. Se você não tem condição de julgá-la, não julgue. E eu acho interessante o detalhe que aqueles que queriam condenar aquela mulher foi jogando as pedras no chão, dos mais velhos para os mais novos. Porque, aparentemente, os mais velhos têm mais problemas, mais imperfeições do que para os mais jovens, E depois, Jesus diz: onde estão os que te condenam? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Qual de nós, em sã consciência, nunca estivemos já na condição daquela mulher? Então é por isso que é tão importante, tão necessário essa fala de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. Fala, gente. Se deixar, eu vou falando. Vou te socorrer. Só uns 2 minutinhos, tá? Pra você pegar um ar aí e já retomar. Enquanto eu li, eu tive a mesma percepção também de que o crime, essas transgressões, tanto das leis divinas quanto das leis humanas, eles são todos enfermidades morais mesmo. A gente tem que comparar com enfermidades materiais. E aí a primeira coisa que eu pensei foi de que quando a gente fica doente, às vezes, por exemplo, quando as nossas mães falam: olha, meu filho, não fica no frio, não fica no sereno, você vai resfriar, dorme com blusa, não dorme descoberto, aí a gente resfria. Então, às vezes, foi culpa pessoal mesmo, aquele resfriado. E aí você vai no médico, o médico não fica te acusando disso, Ele não fica apontando o dedo para você e dizendo assim: viu, quem mandou dormir sem coberta, quem mandou ficar no sereno, ficar no frio? O médico não fica apontando o dedo, pelo contrário, ele te avalia, entende o seu caso,
Ele não busca as causas ali que deram origem àquela enfermidade. Ele apenas avalia a sua situação atual e te ministra ali os medicamentos salutares, né? Aqueles que vão te conduzir ao reajuste. Porque a profissão dele é de apontar soluções. Então, por que que nós, quando tratamos com enfermos morais, com criminosos, nós ficamos apontando o dedo e tentando buscar as causas que levaram ali para que eles chegassem àquela situação? Seria muito melhor que nós nos concentrássemos ou na prevenção do crime, ou então nos medicamentos, para que eles pudessem ali se reajustar, para que eles pudessem se reintegrar à sociedade, se reajustarem moralmente. A gente tem que estabelecer essas comparações para a gente aprender a trabalhar com a situação. E aí eu me lembrei também uma mensagem que eu e o Gustavo costumam comentar muito, que é lá do Fonte Viva, chama Se Soubéssemos, quando Emmanuel vai comentar sobre aquela fala de Jesus, quando ele pede perdão, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De fato, se nós soubéssemos o que nós colheremos com as nossas transgressões, com os nossos desvios, nós, de forma nenhuma, nos desajustaríamos desse caminho reto, desse cumprimento das leis morais, porque muitas vezes o crime, o desvio, a transgressão, que todos nós cometemos o tempo todo com as nossas fragilidades, quando Jesus diz para Pedro, né, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Nós somos muito frágeis e muito passíveis de transgredir ali as leis naturais, muitas vezes que nem são previstas nas nossas leis humanas. E aí, se nós soubéssemos o que colheremos com essas transgressões, certamente nem transgrediríamos a lei, a gente se ajustaria e preferia muito mais, como o Emmanuel diz na mensagem, às vezes perder um braço do que cometer ali um furto. Às vezes a gente preferia, sim, perder todas as condições de ação que são necessárias para que a gente cometa o crime, do que necessariamente cometê-lo. Porque é a ignorância, né? Muitas vezes o mal é fruto da ignorância e da fragilidade do ser humano, não é só da perversidade. Você estava falando aí, e fazer um comentário rapidinho, já passo para o Daniel. Mas me lembrou muito a parábola do bom samaritano, né? Essa fala sua, Tarso, porque é interessante a gente ler a parábola e analisar ela de diversos ângulos, né? Aqui eu vou pegar só um para fazer um comentário mais dentro do que a gente estava abordando, mas eu gosto muito da parábola porque ela tem uma gama de interpretações muito variadas e muito boas, né? Mas uma coisa que me chama a atenção naquela parábola é a condição em que aquele que foi assaltado foi deixado. Ele foi espancado, ele foi deixado seminu e semi-morto. Então, Jesus praticamente tirou as formas, ou as 3 formas que a gente tem de identificar alguém. Então, se ele estava espancado, você não tinha a fisionomia dele, não dava para saber se ele era judeu, se ele era estrangeiro. Tipo assim, não dava para ter muita informação pelo rosto dele, porque ele estava espancado. Não dava para ver de onde ele era pelas roupas, de como ele se vestia, porque aquilo era uma forma de identificação na época, né? Então ele foi deixado seminu. Então não tinha como você olhar para ele e falar assim, ele vem de tal região porque ele está vestindo isso, porque ele não estava vestindo quase nada. E ele é deixado semi-morto ou semi-consciente, de forma que não era possível você conversar com ele, porque às vezes pelo sotaque, pelo idioma, você identifica de onde vem a pessoa. Então, aquela pessoa que foi assaltada, ela foi deixada em uma condição em que não se era possível identificar quem ela era, de onde ela vinha e como ela estava. Ou seja, o que Jesus está passando ali na mensagem? Ajuda, faça o bem sem olhar a quem. Por quê? Ali não dava para saber se ele era um assaltante. E se ele fosse um assaltante também? Não dava para saber.
E se ele fosse um inimigo dos samaritanos, que o samaritano ajuda ele? E se ele fosse um inimigo dos samaritanos? Não dava para saber. E se ele fosse um malfeitor de fato? Não dava para saber. Mesmo assim, Jesus coloca o samaritano, tido como o herege, né? Tido como o excluído da salvação de Deus, coloca ele como aquele que vai ajudar, né? Então ele se compadece. Aí eu achei bacana você ter chamado a atenção para o compaixão, Daniel, porque lá ele está assim, ele é movido de compaixão, né? Como se ele tivesse se colocado mesmo no lugar daquela pessoa, né? E aí então pudesse ajudá-la, né? Ele teve a compaixão necessária, né? E foi muito boa a sua fala, porque compaixão não é dó, né? Não é pena, porque eu posso simplesmente ficar ali no, nossa, coitado, que pena que aconteceu isso com ele, mas não, a compaixão é algo que vai me fazer mover realmente para ajudar, para auxiliar, né? Quando o Tasso falava sobre os crimes, né, que existe, a criminalidade, eu fico me perguntando, e essa é uma análise que eu tenho feito durante muito tempo, de um tempo para cá, se o Espiritismo é tão claro, se os princípios espíritas já foram provados pela ciência espírita, se o Espiritismo consola tanto as pessoas, por que o Espiritismo está sempre lá embaixo, no ranking? É algo que tem me feito pensar durante muito tempo. E ele talvez reflita a nossa condição. É de que nós não estamos atrás de soluções que tratem de fato a causa do problema. O que nós queremos é remédio rápido para problemas graves e profundos. O Espiritismo é a religião ou a doutrina das minorias porque ele é a religião do maior esforço. O céu não está à venda no Espiritismo, infelizmente. É mais fácil comprar o céu do que ser movido de compaixão por alguém que está caído. E todos os dias, eu fico pensando, se Jesus contasse essa parábola do bom samaritano hoje para nós, ele usaria, sem sombra de dúvida, e passou por ali um espírita, depois de ministrar uma palestra sobre caridade, e deixou aquele passeio e pegou o próximo passeio. Porque o espírita, nós espíritas, ao invés de ajudar o que está caído, estamos discutindo o que é papel nosso e o que é papel do Estado fazer. Nos esquecendo que caridade é oportunidade. Oportunidade. Isso não quer dizer que a caridade moral é maior do que a material e que a material é maior do que a espiritual. Não é isso. É oportunidade. Isso quer dizer que se tem alguém caído com fome, caridade para ele é um prato de comida. Se tem alguém doente, a caridade para ele é uma assistência médica. Se tem alguém precisando de uma palavra amiga, para ele é um conselho, uma palestra, ou simplesmente sentar e ouvir. Então, caridade é oportunidade. É quando eu, movido pela compaixão, intimamente, faço algo em favor do próximo, que na verdade eu estou fazendo em favor de mim mesmo. Então, para voltar ao ponto lá do criminoso, nós queremos resolver efeitos e não tratar causas. Eu quero só lembrar o caso aqui da jovem que foi estuprada. O que nós vimos na mídia foi 90% da sociedade, ou mais de 90%, discutindo a legalização ou não do aborto. Foi o que nós vimos nas redes sociais, nas grandes mídias. Se legalizava ou não legalizava. Nos esquecendo que o aborto só foi levado à baila porque ela foi estuprada antes disso. Ou seja, nós ainda estamos tratando efeitos. Legalizar ou não legalizar o aborto, e o aborto é um tema que merece sim ser tratado,
Mas legalizar ou não legalizar o aborto não vai deixar de fornecer mais estupradores, mais criminosos para a sociedade. Então, o discurso deveria ser um pouco mais profundo. Acontece que nós ainda queremos tratar efeitos diante de uma sociedade tão gravemente doente. É por isso que, às vezes, eu concluo que as casas espíritas ou que o espiritismo é realmente uma doutrina da minoria. Porque a porta é mais estreitinha do que essa janela que eu estou aqui, ó. É assim, ó. Eu continuo, tá com vocês? Quer comentar, Tarso? Podemos sim. Se você quiser continuar, pode continuar, Daniel, tá tranquilo. Mas... Pode falar, perdão. Gustavo, pode falar, Gustavo. Não, pode. Não, eu falo assim, isso que você está falando é muito importante, Daniel. Me lembrou uma fala do Raul Teixeira. Às vezes a pessoa ouve o Raul falando isso, e às vezes vai me ouvir falar isso, e vai achar que a gente é prepotente. Mas não se trata de prepotência. O Raul dizia assim, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque é uma carga que você toma sobre si mesmo muito grande. Então, por exemplo, assim, você sabe que se você cometeu um crime, por mais que nessa existência isso não venha à tona, mais dia ou menos dia, numa próxima virá. E aí vai ficando complicado, né, Daniel? A gente vai vendo que eu não posso simplesmente acusar, eu não posso simplesmente julgar, porque eu não estou em condições para isso. Eu não estou em condições de apontar dedo, porque se eu fizer isso, do jeito que eu sou desequilibrado hoje, eu vou julgar de forma desequilibrada. Eu vou atacar de forma desequilibrada. Então, aí eu vou perder o meu bom senso, eu vou perder a minha paz íntima. Por quê? Porque eu estou me achando no dever de julgar quem quer que seja. E por pior que seja a pessoa, outro dia eu estava pensando nisso. Bin Laden vai ser um Cristo. E aí? Nós estamos julgando ele porque ele fez, mas e todo o bem que ele ainda vai fazer? Vai anular o mal que ele fez. Então a gente tem que ir ponderando, né? Com muita cautela, para não tomar aquela posição do moralista que não moralizou-se a si mesmo, né? Aquele moralista que só quer transformar os outros, mas ele mesmo ele não olha. Né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso. E só para já passar para o Tarso, para finalizar também a minha fala, o que você foi falando aí no começo, né, da caridade, a caridade com uma pessoa deitada na rua, às vezes é um minuto de conversa, às vezes é um prato de comida. A caridade com uma pessoa que está no centro, às vezes é um passe, às vezes é um atendimento fraterno. Né? E aí me lembrou uma fala do Quincas. O Quincas, já adiantando aqui, ele vai estar com a gente semana que vem, no Emmanuel Entre Amigos. Convido a todos aí para participar já. Mas o Quincas me falou uma frase uma vez que ela, vira e mexe, ela ressoa na minha cabeça, que é assim: caridade é verbo. Olha o tanto que essa frase é verdadeira. Caridade é verbo. Porque verbo é ação. Verbo é atitude. Então, caridade é nem que seja a atitude de orar, nem que seja a ação de orar, mas caridade é verbo. Agora, com muita tortura, né? A gente encaminhando para o final, apenas um minutinho aí praticamente. Eu queria encerrar mesmo as minhas reflexões e acredito que o tempo também de hoje. Enquanto vocês comentavam, eu me lembrei do capítulo 4 do Boa Nova, quando Jesus vai travar um diálogo com Zebedeu, o pai de João, né? E é interessante que Zebedeu era muito empolgado. Hoje a gente vê, na verdade, muita gente combativa, muita gente, assim, militando mesmo ativamente nas redes sociais. E é engraçado que Zebedeu é muito parecido com esse estilo de atuação, digamos assim. Mas ele era mais para o lado de empolgado e de exaltado, ele queria acelerar ali a divulgação da Boa Nova. E aí Jesus pega e fala: calma, Zebedeu, não é bem assim.
A gente tem que ir devagar, tem que ir aos poucos, né? Passo por passo, migalha por migalha. E aí Zebedeu faz uma pergunta-chave para Jesus. Ele pergunta assim: mas então quer dizer que a boa nova não seria boa para todos? Porque se ela é boa para todos, por que a gente tem que esperar para sair divulgando e querendo converter as pessoas? E aí Jesus responde assim, a mensagem dele é muito taxativa. Ele começa dizendo assim: a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos são ainda bons e justos para com ela. Ele começa assim e termina dessa forma: combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la. Olha que palavra, completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Então, quando ele diz que a obra é de Deus e nós somos chamados para completá-las, ele não está querendo dizer que nós somos os protagonistas da obra. A obra é de Deus, a obra é de Jesus, e nós estamos completando e complementando as lacunas que faltam, porque ainda muito simples, muito ignorantes, seres muito frágeis, a gente tem que atuar dentro do nosso cadinho ali, dentro da nossa esfera de ação. Se nós já fôssemos o Cristo, certamente teríamos um planeta para administrar. Mas como ainda não somos, então nós temos que ajudar ele no que ele precisa. Como eu vi um palestrante dizendo uma vez que, principalmente na exposição espírita, há uma reserva de mercado. Porque se os anjos viessem para dar palestra espírita, a gente não teria o que fazer. Então é isso, né? A gente às vezes tem que tomar muito cuidado com a nossa atividade, com os nossos trabalhos, as nossas exposições, as nossas reflexões, porque às vezes na tentativa de ajudar, de querer acelerar os processos, a gente pode acabar por atrapalhar esses mesmos processos. Então, que saibamos enxergar o que podemos mudar, o que não podemos, compreender essa diferença e ir ali nas oportunidades que nos chegam, nas possibilidades que nós temos na mão, que possamos ali ir agindo devagarinho, né? Passo por passo, migalha por migalha, para a gente não antecipar as coisas e acabar transgredindo a lei mesmo, né? Oh, perfeito. Agora, se foi falando aí, agora que eu me toquei, que eu tô com a camiseta Caridade, né? A camiseta do Gélio. Agora que eu... Nossa, olha aí tudo que a gente falou, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, né? Eu acho bacana isso. Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Porque, na verdade, é esse o convite do Espiritismo, né? É a gente ser benevolente para com todos e percebam, né? Esse com todos inclui a nós mesmos. Mas na hora da indulgência, é a indulgência com os erros dos outros, né? O nosso a gente corrige, os dos outros a gente pratica indulgência. E perdão das ofensas, aqui não tem para quem, né? Perdão para todo mundo, né? É o 70, né, Tássio? 70 vezes 7, né? Que é a simbologia aí de infinitos, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado a todos. Daniel, obrigado demais. Obrigado pela sua participação, foi ótimo. Reforço aqui, semana que vem vai estar o Quincas aí com a gente, terça-feira, 6h30, aqui na página do Geld. Meu amigo, se você quiser deixar mais um recadinho final aí pro pessoal, te agradeço e encerro aqui minha participação. Obrigado, gente. Até mais. Uma boa noite para todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Tarso. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu quero encerrar com uma frase de Jesus, quando Jesus começou a recrutar os seus apóstolos. Pedro, né? Simão Pedro, o mais intempestivo dos apóstolos, olha para ele e diz assim: mestre, mas nós não vamos estudar as Escrituras? O Cristo então responde para ele: vamos estudar as Escrituras, mas mais que isso, vamos colocá-la em prática. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade.